Nós vamos falar do verdadeiro Templo de Salomão. Nós sabemos que Salomão representa um sexto princípio, um sexto senhor, enquanto que seu pai Davi representa um quinto senhor. Todo mundo atribui a estrela de Davi como a estrela de 6 pontas, quando na realidade é a própria estrela de Salomão, porque Salomão é um ser de uma sexta hierarquia, enquanto que Davi é um ser de uma quinta hierarquia. Isso significa que Davi liga-se ao pentalfa, ao pentagrama, ao pentáculo, enquanto que Salomão liga-se ao hexágono, liga-se também à estrela de 6 pontas. E a sabedoria de Salomão realmente é fantástica, o que indica que ele não é um ser comum, é um ser especial colocado na face da terra. Davi, o seu pai, já era um verdadeiro gênio, e Salomão, o seu filho, embora seja de um sexto princípio, era um gênio e meio, podemos dizer, porque ele tinha, além do conhecimento do mental abstrato, que tipificava Davi, ele tinha também a intuição, ou então o princípio búdico, que tipificava Salomão. E com toda esta sabedoria, nós podemos dizer que a própria Bíblia fala que Salomão é o ser mais sábio que já existiu até então, e nós podemos dizer que existiu até agora, e somente avataras de altíssima consciência conseguiram superar o próprio Salomão. Ele deixou 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, veja só o poderio deste homem. Sabia tudo mesmo sobre o ser humano, sobre plantas, sobre animais, aves, répteis, peixes. O homem era um verdadeiro sábio. E Salomão, nós sabemos, pegou a herança do seu pai, o seu compromisso material e seu compromisso espiritual. E atrás desse compromisso espiritual, ele se incumbiu de criar o templo que o seu pai, Davi, não conseguiu, porque ele estava altamente comprometido com problemas internos familiares e também com problemas de guerras, mas deixou uma fortuna respeitável para que seu filho, se tivesse consciência, continuasse a sua obra. E Salomão, então, fez uma aliança com Irã, do Irã de Tiro. E o que ele fez? Combinou com ele, porque no Líbano nós tínhamos, naquela época, as melhores madeiras constituídas de cedro, onde os sidônios eram os melhores madeireiros, correspondente a esta área do Líbano. E em troca, ele fornecia então 20.000 coros de trigo e 20 coros de azeite. E aí então ele conseguiu a madeira. E ele mandou 30.000 homens. Estes homens ficavam colhendo esta madeira, aparando estas madeiras, ficavam 1 mês no Líbano e voltavam 2 meses para casa. E o chefe de todos eles era exatamente Adoniram. Depois ele separou mais 70.000 carregadores para transportar todo esse material, 80.000 funcionários para trabalharem nas pedreiras, nas montanhas, que eram os conhecidos gebalitas, e instituiu 3.300 mestres. E exatamente no ano 480 após o Êxodo, ele começou então a construir esse templo. Isto corresponde mais ou menos em torno de 1011 de nossa era. E construindo este famoso templo, Salomão, vivendo dentro de processos decorrentes do seu próprio pai, conflitos familiares, ele então começou toda esta grande obra e construiu este templo. Todos pensam, não é, Viviane, que o templo era de madeira, que pegou fogo, que destruiu. Isto é uma grande falsidade, porque na realidade o templo era enorme, muito bom, não era tão grande assim, mas ele era precioso, ele era de pedras aparadas com uma perfeição incrível, onde elas se justapunham de uma maneira com uma precisão equivalente àquelas mesmas das pirâmides. Aliás, e o templo era de pedra. Exatamente, a partir daí então, da construção do Templo de Salomão, é que se reporta a história e o conhecimento e também as fábulas sobre os primeiros maçons, que nada mais são do que, a palavra maçom em francês quer dizer pedreiro. E eram simplesmente aqueles cortadores de pedra e que tinham a capacidade de visualizar nas grutas onde foram buscar as pedras, no subsolo. Eles tinham a capacidade de visualizar os veios e onde cortar, onde talhar e sair com aquela perfeição absoluta e de encaixe perfeito umas sobre as outras. E daí sim, aí a grande máxima da maçonaria de transformar a pedra bruta em pedra polida.
Bonito, né, Viviane? Então, esta casa de Deus que ele construiu, o famoso Templo de Salomão, tinha 60 côvados de comprimento, que equivale a 27 metros, 20 côvados de largura, que dá 9 metros, e 30 côvados de altura, que dá 13 metros e meio. Então, imagine um templo tendo 27 metros de comprimento, 9 metros de frente e de altura 13 metros e meio. Não era muito grande para envolver todo esse pessoal trabalhando, mas ele tinha uma preciosidade incrível, porque dentro deste templo deveria habitar o Altíssimo. Então ele tinha que ser aprimorado, tinha que ser a maior obra que o ser humano pudesse fazer na face da terra. E este templo, ele tinha uma parte dianteira que era o pórtico, e a parte mesmo que era o tabernáculo do Altíssimo, Sanctum Sanctorum, onde ficavam os grandes valores do templo, era uma região quadrada. Ele tinha 20 de largura, por 20 de comprimento, por 20 de altura, côvados, o que dá 9 por 9 por 9. 9 nós sabemos que é o número do arcano 9, ermitão, que significa o adepto. Ermitão é aquele que vive sozinho numa caverna, mas dentro da linguagem dos arcanos, dos mistérios, é exatamente o oposto. É aquele que está mais comprometido com toda a humanidade, mais envolvido com todo o processo evolutivo. Então 9 vezes 9 vezes 9 dá exatamente o 27, que é um dos números grandes mistérios, um dos grandes números misteriosos dentro da linhagem numérica maçônica. E dentro deste Sanctorum, desta região que nós falamos, existiam então 2 enormes querubins. Querubins feitos de oliveira com 10 côvados de altura, que equivale a 4 metros e meio. E eles tinham, com as suas asas abertas, 10 côvados de comprimento total. Ou seja, os 2 querubins unidos um ao outro, pegavam toda a largura do Sanctum Sanctorum. E debaixo desses 2 querubins, de suas asas, existia então a Arca da Aliança. Veja que coisa maravilhosa. Este templo totalmente feito de pedra e que depois ele foi revestido com madeira de cedro, um cedro sem imperfeição nenhuma, o mais perfeito que tinha. E depois de revestir o assoalho, as paredes, o teto de cedro, ainda todas as paredes internas foram revestidas de ouro, de folhas de ouro. Então imaginem, o assoalho de ouro, as paredes de ouro, o teto de ouro, o altar todinho também de pedra, de madeira de cedro e depois de ouro. Tudo era ouro puro. E os próprios querubins feitos de oliveira, também com as suas asas abertas, eram totalmente cobertos de ouro. E debaixo das asas dos querubins existia então a Arca da Aliança, que nós vamos falar. Mas não era simplesmente uma parede coberta de ouro, era uma parede coberta de olho desenhado, talhado, uma coisa maravilhosa, cheia de desenhos de querubins, de palmeiras e de flores abertas mostrando o esplendor de Deus. Neste ambiente totalmente magnífico, aí vem todo o trabalho de Irão. Irão, o filho da viúva, como é conhecido na maçonaria, da viúva Naphtali, cujo pai também era o fundidor, especialista em bronze, passou todo esse conhecimento para Irão. E Irão, então, trabalhando bronze, e lembre que bronze liga-se muito às entidades superiores, às hierarquias espirituais. O próprio Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, no Apocalipse, ele se mostra com pés de bronze, não é? Aquela figura esplendorosa. E este ser, então, fundiu as 2 colunas enormes, colunas com 18 côvados, que dá 8 metros e 10, todinha feita de bronze oco, e o diâmetro dessas 2 colunas tinha 1,70 m, o próprio diâmetro dessas colunas. Então imagine uma coluna de 8 metros por 1,70 m de diâmetro, oco e feita ainda de bronze. Olha que coisa maravilhosa. Em cima dessas 2 colunas, ele colocou um capitel, tendo 2,25 m de altura. E nesse capitel tinha toda uma rede de desenho de malhas com 2 fileiras de romãs, 200 romãs em cada
em cada capitel. E nós sabemos que romã é o próprio símbolo dos mundos interiores, porque abrindo a romã, ela é vermelha por dentro e cheia de sementes. E nós sabemos que ela é o símbolo do Plutão, do Hades, dos mundos inferiores. E veja que coisa maravilhosa, porque antes de Perséfone, que foi o nome que Plutão deu a Core, que foi a sua esposa raptada de Deméter, a mãe natureza, antes que ela voltasse a primeira vez, quando a terra estava careca, nós estamos entrando na primavera, vamos falar muito disso, quando a terra estava careca, porque desprovida de vegetação, porque a sua mãe, Deméter, preocupada com a sua filha, triste e pesarosa, não mais cuidou da terra. E para voltar à terra, o que fez Plutão? Colocou sementes de romã, 5, veja o número, 5, que é o número destas hierarquias, colocou 5 sementes de romã na boca de Perséfone, e quando ela surge na face da terra, vem toda a primavera. Então veja o simbolismo do romã dentro desta coluna maçônica, símbolo de uma renovação, símbolo de uma transformação, símbolo das próprias hierarquias de um quinto princípio evolutivo, destes anjos caídos no meio da humanidade. E de uma fraternidade também, Ademar. Porque de uma fraternidade. Veja como são os grãos das romãs, né? Eles são vermelhos e são coladinhos uns aos outros. O símbolo de união que existe numa romã é uma coisa fantástica, né? Porque você pode tirar a casca, ela continua exatamente como era. Né? Exatamente. Uns apostos sobre os outros e forma aquela união, aquela coisa de fraternidade mesmo, né? Que é a própria união maçônica. Exatamente. Aí vem um grande simbolismo maçônico da romã. E acima desse capitel existe então um globo. E acima deste globo uma rede. Então veja a potência que tinha isso. Aquela esfera em cima do capitel e uma rede. Como que se fosse uma espécie de um elemento para atrair potestades e forças incríveis. E é realmente o efeito destas duas colunas. E depois o que fez Salomão e o que fez Hirã. Hirã deu o nome que foi aceito na coluna da direita de Jaquim. A coluna da mente, a coluna do homem. E na coluna da esquerda deu o nome de Boaz. A coluna da emoção, a coluna da mulher. A coluna da direita é a coluna do sol, a coluna da esquerda é a coluna da lua. E tudo isso, todo este realmente símbolo, ainda foi enriquecido com os lírios. Veja que o lírio, ele nasce no lodo, no lugar mais sujo, no lugar mais conspurcado. De toda essa sujeira nasce então o lírio com todo o seu esplendor, com toda a sua alva pureza. Daí aquela frase de Salomão também, né? Quando ele se refere às pessoas, não é isso? Salomão, né? Sim. Não é isso? Sede igual... Olhai os lírios do campo, que nem servem nem fiam. Mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória jamais se viu. A frase de Jesus, exatamente. Se referindo a Salomão, exatamente. E nem mesmo Salomão com toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Né? Exatamente. Então veja esse símbolo maçônico, não é? Tudo isso foi fundido e depois foi tudo polido, reluzia que nem ouro. Veja que coisa linda. Aquele bronze que tem um aspecto áureo, aspecto de ouro, ainda polido, avermelhado, ele foi fundido em terra barrenta na região de Sucote e Zuretá. Então veja que todo este templo realmente é magnífico. E depois, o que faz? Ainda este grande artífice que foi Hirã, ele fundiu 10 blocos e em cada bloco colocou uma pia, tudo isso feito de bronze também. Veja o significado desses 10 blocos com 10 pias que tinham cerca de 4,5 metros de comprimento, blocos de 1,80 m por 1,80 m por 1,35 m de altura e com 4 rodas de 0,67 metros. Ou seja, tudo isso se movimentava e tinha estas pias onde eram feitos os holocaustos neste templo. Veja que coisa maravilhosa. E estas 10 pias serviam para o grande holocausto dedicado aos grandes mistérios salomânicos que nós podemos fazer. E criou também uma bacia que colocou à direita do seu templo, uma bacia conhecida como Mar de Bronze, uma bacia com a altura de 5 côvados, que dá 2,25 metros, um diâmetro de 10 côvados que dá 4,5 metros, 4 dedos de espessura e com formato de uma flor de lírio. Veja outro simbolismo do lírio. E dentro desta
desta bacia, desta cuba, existia realmente, poderiam colocar 2.000 batos. Cada bato dá 37 litros, ou seja, veja a quantidade de sangue que poderia ser colocado naquele holocausto. 74.000 litros. E essa bacia era assentada sobre 12 bois. Veja todo o simbolismo. 10, 12. 3 bois voltados ao norte, 3 bois ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. E essa grande bacia, chamada de Mar de Salomão, foi colocada então em cima desses 12 animais. Tudo de bronze, desenhado, polido, tudo com lírios, tudo com desenhos, palmeiras, uma coisa realmente maravilhosa. E quando este templo ficou bom, ficou pronto, aí então vem o grande mistério. Aí vem a busca, não é? Aí vem todo o trabalho, cumprindo todo este trabalho que o seu pai já tinha começado, que era Davi, pelo menos em trabalho espiritual. Ele então vai a Sião, e de Sião traz a arca que estava guardada. Chamou todos os chefes de Israel para trazer esta arca. E a arca realmente é a arca da aliança. Mas nessa época, devido a todos os acontecimentos, nós faremos um programa específico sobre a arca da aliança. Nós tínhamos apenas dentro daquela arca somente e só as 2 tábuas de pedra. Não existiam mais o maná trazido dos céus, engarrafado, não existiam mais os candelabros, não existiam mais a vara de Araão, não existiam mais o altar dos perfumes, apenas estas 2 tábuas de pedra que Moisés recebeu no Monte Horebe, a pedra dos 10 mandamentos. E depois, para continuar todo este processo, fizeram um enorme sacrifício de ovelhas e de bois. Foram sacrificados 22.000 bois e 120.000 ovelhas para a inauguração do templo. Vejam só que 22.000 mais 120.000 dá 144.000, que é o número cabalístico de 12.000 vezes 12. Que são as almas dos justos que serão recolhidas segundo os mistérios hebraicos. Vejo então a quantidade de animais que foram sacrificados. Pela história, foi o maior sacrifício já ocorrido até então para inaugurar, para dar o holocausto, para fazer com que a divindade se manifeste. Isso, lógico, não cabia dentro do altar do oráculo, então foi feito nessas cubas que eu falei para vocês. Realmente uma coisa muito maravilhosa. Aí a arca entrando, automaticamente o templo se encheu de uma nuvem escura, de uma nuvem totalmente acinzentada, quase negra, indicando então que ia surgir a manifestação divina e que realmente o templo ia ser o habitat do Senhor. Este grande ser que foi Salomão aclama para o céu e faz todas as invocações. É uma coisa linda que vale a pena você ler na Bíblia, bastando abrir no livro de Reis, capítulo 8, e os versículos de 23 a 53. Ele fala tudo sobre o povo, sobre a proteção, sobre as guerras, sobre a evolução. Realmente é muito lindo. E depois de toda essa prática, evocando o eterno, evocando o divino, ele dá a bênção ao seu povo. E ocorreu então aquela festa maravilhosa, 7 dias de uma festa esplendorosa, mas 7 dias cada um em sua casa, 7 dias no templo, e no 8º o povo foi dispensado para continuar a festa durante mais 7 dias em cada um em seu lar. E nesta atividade, um pouco depois, logo depois, dentro desse período, apareceu então o Senhor, exatamente como já tinha aparecido a Salomão em Gibeon. E Salomão, então, feliz, porque houve a aparição do Senhor, e a partir daquele momento, dentro daquele templo, nós tivemos a presença do Sanctus Sanctorum na face da terra. Um potencial, uma consciência, ou seja, o próprio Melquisedeque estava dentro do templo de Salomão. Mas esse templo de Salomão é este templo com toda essa riqueza. É a coisa mais linda que já foi feita em termos de enaltação ao sagrado. Todo maçom, toda a loja maçônica é um verdadeiro templo de Salomão. E cada maçom, ele mesmo, é um templo de Salomão. Ou seja, o seu corpo é um templo, onde dentro habita também o Sanctus Sanctorum, onde dentro habita a sua consciência, que nós voltaremos a falar para darmos um fechamento no nosso programa. Vamos até um ouvinte que está na linha para fazer a pergunta que teria dirigido ao professor Ademar. Alô? Alô? Quem fala? Maria Aparecida. Tudo bem, Maria Aparecida? Tudo. Você fala de que bairro? Do Tatuapé.
Tatuapé. Tatuapé, que Queria bom. saber que cor que é o pato. O pato é colorido, viu? Olha, você não vai acreditar, viu? Não, porque né? o pato é amarelo, você sabe, né? É, e branco, E né? olha o que ele estava me segredando. Sabe onde que de onde ele acabou de vir? De uma veterinária de tosa, mas para tomar banho e deixar a pena mais amarela. Pois, Veja olha só. que coincidência, eu faço tosa. Você faz Por tosa? isso que eu tô perguntando se cor é Olha o só. pato. Então, o patinho então precisa pegar o seu endereço, hein? Precisa. É? Mas eu nunca cuidei de pato, viu? Ah, não, mas não. então vai ser o primeiro. E você tem esse trabalho em que bairro? Aqui no Tatuapé, né? Tatuapé. Ah, Tatuapé? É. Olha Faz só. 8 anos já. E o seu mistério? Não, professor, é uma curiosidade. Eu queria saber duas coisas. Se as pedras e os ouros, o ouro, né, que foi pro templo, saiu daqui do Brasil, parte dessas pedras, né? E qual a outra manifestação de Salomão mais Sim. conhecida pra gente? Perfeitamente. Muito Tá obrigado bom? pela sua Obrigada, participação, viu, Maria? Um abraço. Outro para você. Bom, a gente falou que no Sanctus Sanctorum, que era o local do oráculo, e vale dizer que o oráculo é a divindade que se manifesta, é aquela voz superior que nos fala intimamente, é o Deus que se manifesta dentro do templo de Salomão, ou dentro de cada um de nós tem um oráculo dentro de si mesmo, porque o nosso corpo, na realidade, é um templo, e dentro do templo, no altar que nós temos, no chakra cardíaco, lá dentro existe um pequeno altar, e envolvendo este altar, nós temos uma flor, que é a flor de ouro, exatamente igual à flor de Salomão. É uma flor de 8 pétalas, ligada ao vibhuti, aos 8 vibhutis, aos 8 poderes do adepto, que nós sempre falamos através de nossos programas. Então, dentro de nós temos esse ouro, nós temos esse altar, nós temos o Sanctus Sanctorum, e nós temos meio de entrar em contato com o nosso oráculo, que é a nossa própria consciência. E a nossa consciência é a manifestação do nosso mestre, que nos dita as verdades e os grandes conhecimentos espirituais. Aí vem a meditação. Medita a ação, medita os conhecimentos. Este é o grande mistério. Mas dentro do templo de Salomão, nós falamos da riqueza, ele era todinho revestido de ouro internamente, e realmente ouro trabalhado. Mas fora disso, todas as riquezas de Davi, que ele conseguiu através das guerras, que ele conseguiu através de ser um rei nobre, um rei assim muito, muito admirado, muitas pessoas levavam ouros, levavam prata. Então dentro existia uma área realmente muito rica. Alguns falavam que esses mistérios e estes segredos, estes tesouros ficavam dentro das colunas ocas do templo, que é Jaquim e Borrás. Mas dentro do próprio templo existia uma área onde ficavam todas as riquezas, todas as relíquias que Davi passou a Salomão. Fora aquelas que Salomão também adquiriu. O próprio rei de Tiro deu muito ouro. A própria rainha de Sabá também levou muito ouro para Salomão, porque ela ficou muito estarrecida, muito assustada com o poderio e a sabedoria de Salomão, e levou muita riqueza. Então, grande parte desses mistérios relacionados a Salomão vem da rainha de Sabá. Agora, a rainha de Sabá é um outro mistério que nós vamos falar. Nós temos todos os mistérios do coronel Fawcett, que se perdeu no Roncador, atrás das minas do rei Salomão. E as minas do rei Salomão, uns dizem que ficava na África, porque realmente na África do Sul nós temos uma quantidade muito grande de ouro, nós temos uma quantidade muito grande de diamante, mas além dos mistérios relacionados aos poderes, a todo esse fator, a toda essa riqueza que existe na África do Sul, bem longe do Templo de Salomão, nós temos também determinadas pedras que lá existiam, que não existem na África e que existem apenas aqui no Brasil. Realmente são mistérios maiores ligados aos mistérios do Rei do Mundo, porque na realidade, vamos abrir o jogo, Salomão não era um ser humano, era um ser de altíssima hierarquia, uma expressão do próprio Melquisedeque na face da terra, por sua vez ligado a um sexto princípio, que é o princípio da intuição, que por sua vez era filho de Davi, também um ser de altíssima consciência, e nós sabemos quem é a linhagem de Jesus, é Davi. Então, quem é Jesus? É uma volta de Davi, é o próprio Davi manifestado na face da terra. E grande parte desses tesouros vieram de uma região intransponível, de uma região realmente maravilhosa, que nós chamamos do Lago de Paranoá, frente a Manoá.
Manoá é Manaus, é o Xangri-Lá, é a Agartha, terra do Prestes João, realmente o Eldorado, onde um senhor que usava roupas de ouro, cheio de pedras preciosas, era o dono das riquezas, ligado aos mitos andinos, ligado aos mitos do interior do Brasil, onde nós temos os Chavantes como os grandes, a chave das antas, os grandes mistérios desse poderio. Então, grande parte das riquezas que estavam no Templo de Salomão, obviamente, vem da própria África e também vem desse misterioso Brasil. É uma pergunta muito interessante e muito rica que você deu. São mistérios ligados ao Rei do Mundo, mistérios ligados a Melquisedeque. E é bom a gente recordar, você que o professor Ademar falou muito de Irã Abif, falou só um pouquinho de Irã de Tiro, o Irã rei de Tiro, que foi o grande sustentáculo através das riquezas. Dos fenícios, porque os fenícios é que detinham essa sabedoria da navegação. Isso. Então eram eles, e aí todo o mistério da Pedra da Gávea, os fenícios estiveram aqui realmente no Brasil, as inscrições estão lá e tudo mais. Isso. É isso, né, professor? Isso há 850 anos antes de Cristo, ou há 2.850 anos atrás. E o seu grande rei, o seu grande poderio era realmente Badezir, com seus 2 filhos primogênitos, Yetbaal e Yetbaal-Bey. Eu já falei aqui no nosso programa que ligado a todos esses mistérios nós temos a figura de Ademar de Barros, o grande Ademar de Barros, que realmente nós temos honra de conhecer o potencial que é este ser. E eu tenho mais honra ainda por ter herdado de minha mãe este nome que eu prezo muito, porque lembra este grande ser que foi o Ademar de Barros, que é uma própria expressão dos mistérios de Badezir e uma própria expressão dos mistérios também de Salomão, que algum dia a gente vai abrir o jogo, porque os tempos são chegados e realmente a gente precisa falar, não é? Então aí formou-se a tríade, né? Irã, rei de Tiro, Irã Abif e Salomão. Exatamente, é o Irão, né? A gente, para não confundir, a gente chamou de Tiro Irão, né? Irão. E o outro Irã. Exatamente. Bom, eu posso fazer mais uma analogia sobre as minas do rei Salomão? Lógico. Que tal as minas do rio Solimões? Bom, vamos a mais um ouvinte. Essa agora você deixou o pessoal com a pulga atrás da orelha. Então. Rio Solimões. Olha aí. Você já está dando dica onde fica a Manoá. E veja, onde fica Manaus? As margens do Amazonas, que é onde tem as Amazonas da mitologia, onde tem os mistérios também do rio, continuação do rio Solimões, né? Exatamente. O pessoal começa a entender. É por isso que a gente fala aqui, que a gente vai tentando tornar menos oculta em nossos programas, né? O ocultismo. E olha o que o ouvinte fez aí te falar aí. Pois é. Bom, vamos então a mais um ouvinte, rapidinho para terminar o nosso programa de hoje. Alô? Alô? Quem fala? Maria Auxiliadora. Tudo bem, Maria Auxiliadora? Tudo hoje bem. Tem as Marias participando do nosso programa. Você fala de onde? Do Paraíso. Paraíso, maravilha. Pois não? Eu queria saber, nesse mar de simbologia, o que a gente faz com isso? Perfeitamente. Boa pergunta. Porque nada, né? Porque a gente tem que usar os símbolos em favor da nossa evolução e de uma forma que realmente se concretize. Parabéns pela sua pergunta, o professor responde para você pelo rádio. Muito obrigado. Obrigado. Realmente, Maria, faltava essa pergunta para a gente completar o conhecimento. A linguagem simbólica é uma linguagem eterna, ela não se apaga. Não adianta passar borracha no símbolo, não é? Então veja que o próprio simbolismo do Templo de Salomão, ele é eterno, ele está presente em toda a tradição e todos os templos que seguem todo o padrão canônico, ele tem medidas, ele tem proporções, ele tem uma série de requisitos que são dados por monges chamados de construtores, para realmente fazer com que este templo adquira fatores sagrados. Vejo que as 2 colunas, com aquela bola, com aquela malha na frente, realmente captavam energias tremendas, e todo de ouro captava mais energias ainda, e toda essa energia era necessária acontecer para todos os mistérios desse templo. E o simbolismo, o que você faz com o simbolismo? Simplesmente medite sobre eles. Então nós falamos da romã, procure estudar o que é a romã, medite sobre a romã, e você vai ter grandes respostas. Medite sobre o lírio, medite sobre a palmeira, medite sobre o boi, medite sobre a ovelha.
Medite sobre o cubo, medite sobre o número 9, sobre o número 27. Então veja, toda essa riqueza realmente simbólica é o que vai permitir o entendimento global. Você não precisa entender tudo de uma vez. Cada vez que você vai entendendo um símbolo, você vai fazendo essa tessitura do conhecimento e vai adquirindo bases para o entendimento global. Este é o motivo de todo esse simbolismo. Eu vou falar só um rapidamente, que é o da palmeira. Nós temos ligados aos mistérios. Vejam só, no próprio templo de Salomão, ele era rodeado de desenhos de palmeiras. E a palmeira aqui, nós temos os grandes mistérios de um Manu, que equivale ao próprio Salomão, mas um Manu indígenas, que nós chamamos Tamandaré. Tamandaré é depois da volta. Ele, seu aspecto feminino, depois do dilúvio universal, grudaram numa palmeira, e depois, num pequeno pedaço de terra e numa palmeira, e depois, quando acabou o dilúvio, essa palmeira conseguiu se assentar. Da mesma maneira que veio a pomba trazendo um ramo de oliveira para um Noé bíblico, para ele veio o guanimbi, que é o nosso pássaro brasileiro, trazendo também um ramo de uma planta típica indígena. E aí o que ele fez? Pegou do tronco da palmeira e começou a construir a base de sua casa. Das folhas fez o seu telhado. Do coco usou líquido como soro para a sua sustentação. Da polpa, seu alimento. Da cuia fez utensílios de cozinha. E das fibras do coco fez a sua roupa. Então veja o simbolismo que uma palmeira tem, a riqueza que tudo isso tem ligado a esses mistérios superiores. E tudo isso liga-se. Então, se você entende o simbolismo de uma palmeira no Templo de Salomão, você já associa com o nosso Tamandaré, com o nosso Noé bíblico para os nossos indígenas. Veja a riqueza que o simbolismo tem.